Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidado o Flávio Almada, também conhecido por LBC, é rapper e ativista, membro da plataforma Gueto e estudante de mestrado de Estudos Internacionais no ISCTE. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Em 1802, no livro Geografia Física, Immanuel Kant, um dos mais conhecidos filósofos da moral e da era moderna, escreveu: os negros nascem brancos, com exceção das genitais e de um anel à volta do umbigo, que são pretos. Durante o primeiro mês, a negritude espalha-se destas partes para todo o corpo. Numa outra obra, chamada Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, de 1764, escreveu: a diferença entre estas duas raças, branca e negra, é tão fundamental e parece ser tão grande em termos de capacidade mental como de cor. Diz também que ser bastante negro da cabeça aos pés é um sinal claro que o que essa pessoa diz é estúpido. E acrescenta que negros podem ser educados, mas apenas como escravos. É isto o início do racismo? O racismo, a nível de que concretamente, podemos dizer que começou a cristalizar mesmo já durante, se calhar um pouco antes do Kant, começou a cristalizar, mas a nível das ideias o Kant só começou a repensar, e temos que ver o contexto, porque o contexto já começou as navegações, a chegar ao chamado Novo Mundo das Américas, a escravatura transatlântica do corpo negro. O Kant então veio repensar, mas as ideias já têm antecedência, já algumas coisas que podem ser fisiognámicas. Na Grécia já tinha algumas conotações, mas não se pode dizer concretamente que era o racismo. Também aqui, quando houve a questão de chamar os mouros e judeus aqui na Península Ibérica, já havia aquela questão de limpeza de sangue, a nível de forma de vigilância e controle, até que a conversão forçada, que nós aqui em Portugal temos a história dos mouros, os moriscos, os maranos, ou como se diz, dos judeus e muçulmanos, né? Mas o Kant, que sendo geógrafo, né? Acho que o Kant fez o trabalho de vida toda como professor de geografia, né? Mas acabou por ser um filósofo que é um dos cânones clássicos da filosofia. Então o Kant, nesse contexto, veio apresentar um argumento, entre aspas, científico, que vai legitimar, porque o conhecimento não é dissociado da política e do poder, né? O Kant sendo Kant na questão do Estado, na questão da forma como se é organizar, o Kant tem bastante influência. Então o Kant vem dar o sentido científico. É por essa razão que há vários artigos sobre o racismo de Kant, a cientificidade, essa questão. E há também outros artigos sobre o António Wilhelm, que foi um filósofo negro na Alemanha, na Mecha, um pouco antes de Kant, que teve um grande impacto dentro de espaços intelectuais da Alemanha, que o Kant nunca refere nem nada disso. Então praticamente há uma ideologia naquilo que o Kant diz aqui, e não se diz apenas, não é só Kant, né? Há outros, né? Não só em questão aos negros, também como os nativos americanos, assim também como aqui o Sul, Portugal e Espanha, aqueles gajos aí, o Hegel também, praticamente. Então já é algo, não é aquela coisa do racismo do ignorante, não, tem uma funcionalidade, é um corpo de pensamento que busca legitimar a escravatura, o colonialismo, a dita inferioridade. Então Hitler já tinha um conjunto de antecedentes que ele veio condensar, né? Mas já tinha E o que é o racismo? O racismo, normalmente, para aqueles que adoram o conceito de racismo de forma como questão moral, é do ignorante, do incivilizado, do atrasado, do retrógrado, mas não tem nada a ver. O racismo tem uma funcionalidade, tem sempre a ver com a questão do poder. A invenção das raças, a raça como um dispositivo de organização, classifica e organiza e atribui papéis sociais. Então há uma relação da questão do poder. Por isso que o racismo, mesmo o racismo institucional, que afeta a forma como o serviço é prestado a uma determinada comunidade, podemos dar um exemplo prático,
a forma porque aqui certa comunidade deve ter um tipo de escola ou um tipo de educação, assim levamos em conta a questão do currículo, a nível do acesso, porque aqui alguns, por exemplo aqui, caso prático, a periferia é organizada de uma forma, periferia negra, em que os transportes são mais caros e a partir, por exemplo, das 10 da noite não tens transporte em alguns espaços, né? E a nível da questão, por exemplo, o acesso à questão da raça aqui, aplica na questão do Estado-nação, de quem pertence e quem não pertence. Então o Estado-nação inclui e automaticamente exclui. E, por exemplo, aqui em Portugal, quem nasce cá, às vezes os que nascem cá, que não são português no imaginário, isso quer dizer branco, automaticamente não pertence cá e tem dificuldades a ter a nacionalidade. Por exemplo, quem nasce em Portugal não é português? Não, e não é isso que eu estou a dizer que não é. Eu estou a dizer aquilo que para o Estado não é, porque eu estou a falar concretamente de Estado, a questão do poder, porque estamos a falar do racismo aqui como questão de poder, da combinação entre preconceito e poder, que é um pensamento bem organizado, estruturado, sistematizado com um objetivo, praticamente com um objetivo. Se uma pessoa é considerada inferior, automaticamente é aquela pessoa que se pode explorar, praticamente. É uma questão de aprisionar o corpo na questão ontológica, uma forma de existir, uma forma de estar e de atuar. Então praticamente essa questão, quem nasce aqui, supostamente devia ser, né? Também é muito abstrato saber o que é português, né? Como uma invenção, né? Sim, é uma comunidade imaginária. A lei da nacionalidade diz que os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiro que não se encontrem ao serviço respectivo do Estado, se declarem que querem ser portugueses e desde que no momento do nascimento um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos 5 anos. Portanto, só se os pais residirem há mais de 5 anos legalmente em Portugal é que são portugueses. Sim, dizem isso, mas tu tens o antecedente da lei de 81, né? A lei de 81, naquela época da transição, basicamente antes, por exemplo, alguns eram automaticamente os imigrantes que vieram, podemos não ser, eram considerados portugueses porque em 75 ainda não havia independência, a luta pela libertação. A partir de 81, os jovens que nasceram cá, que não preenchiam este critério, não têm nacionalidade. Isso continua até hoje. Muitos jovens, porque o critério que estava é critério com base de sangue, né? E os sanguíneos, baseado. E automaticamente mudou-se em 2007. Mas a lei, como não tem efeito retroativo, os jovens que nasceram em 81, não todos os casos já, não têm nacionalidade portuguesa. E tem aqueles que, se tiverem cometido um tipo de crime, como dura penal até 3 anos, não tem que ser pena efetiva, pode ser, por exemplo, uma pena suspensa de 3 anos, fica completamente bloqueado. Então automaticamente tens uma geração que nasce cá, que automaticamente quando vai pedir nacionalidade, que nem sabe se vai conseguir, é obrigada a ir pedir o registro criminal de Cabo Verde quando ele nunca lá teve. Então automaticamente tens 5 anos. 5 anos. Um dos pais, né? Imagina, isso é uma forma para dificultar, porque podiam simplificar a lei de uma certa forma. Quem nasce aqui é considerado cidadão português ou cidadão. Não havia problema. Mas imagina, sabemos que uma das questões da imigração, as pessoas vêm procurar melhores condições de vida, né? E há uma necessidade de um certo tipo de trabalho que é reservar a um certo tipo de população. Então bloqueiam e automaticamente, mesmo para conseguir a residência, esses pais, para conseguir a residência, vai ser complicado, porque tu tens aquela lei que vai te dizer é preciso ter um contrato de trabalho para ter residência. Depois vai ter outra parte, é preciso ter residência para ter um contrato de trabalho. Então tu ficas assim no limbo e tens que ir. E depois tens o poder discricionário aí nos funcionários. Que se tu for com a tua cara, tchau. Então tens um labirinto, as pessoas dão uma volta e vão passar os tempos. Vão passando o tempo, isso complica a situação da vida das pessoas. Imagina a dificuldade que essa pessoa já tem, se tiver um filho, um dos progenitores, de às vezes ter 5 anos legais. Isso complica basicamente, é uma lei completamente que contradiz com a questão todos os seres nascem iguais, isso, mas aquilo automaticamente é discriminatório. E é direcionado concretamente, porque
imigrante, nós sabemos quem é considerado imigrante, quem é daqui, quem não é. Há um imaginário que é colonial ainda de quem são os portugueses, né? O branco, sou branco, português, ou toda a gente está cá. Isso é complicado, isso tem ideologicamente montado, né? Joana Gurjão Henriques, ao É Apenas Fumaça, disse-nos: o racismo é uma ideologia, e isto é preciso sublinhar, é uma ideologia e foi criada por europeus brancos, é uma ideologia da raça branca. Hoje há muitos portugueses brancos a viver em África e alguns dizem que sofrem de racismo. Tu achas que isto é racismo? Essa aqui é uma forma de despolitizar a questão, né? Einstein, já que nós que somos considerados todos ignorantes, o Einstein era considerado um gênio. Einstein disse isso. O racismo é uma doença dos homens brancos. Ele disse isso. E atenção que a relação entre o racismo e o sexismo, a forma como, porque os filósofos, por exemplo, de onde escreviam, pareciam que eram só brancos e só homens. Então, veja, tem essa conexão, né? Quando falam da questão do racismo, que estão em África, que estão a sofrer racismo, isso aí é descabido, né? Porque tu não tens uma estrutura, não tens uma prisão ontológica do branco como símbolo de um corpo violentado, de um corpo que está no quintal, que representa a quinta essência do mal. Tu não tens isso, porque não foi assim que a história se desenvolveu, porque a população negra foi transformada em homem ferramenta, homem moeda, homem mercadoria. Isso é uma questão que diferencia completamente do que é a escravatura no sentido amplo do que é a escravatura transatlântica. Tu não tens isso, tu não tens o imaginário nem a estrutura, nem mesmo a nível das instituições que ainda continuam a operar com base nessa questão da raça. Quando estou a falar da raça aqui do dispositivo, tu não tens isso. E quando falam de que estão a sofrer racismo, querem falar do racismo inverso. O racismo inverso é uma paranoia que surge quando se começa a discutir questões ligadas ao colonialismo ou ao racismo. Então, o racismo inverso, estamos a sofrer racismo. O preconceito está em todo sítio. Preconceito. Mas tu não tens um poder, porque tu não vês. É impossível desses povos racializados, assim, historicamente racializados, não tem o poder de fazer com que ocorra uma violência e para saírem impunes. Isso não acontece. Até que a morte de um negro, de uma negra, é uma morte que ninguém chora, né? Não há comoção geral. Reparam no que aconteceu no Quênia quando houve aquele massacre na universidade, não houve comoção. E milhões de pessoas que moram no Congo, não há comoção, porque é um corpo que não representa como humano. E quando vem com essa conversa de racismo inverso ou reversível, como querem chamar, é sempre direcionado quando já há um confronto. Não vou aceitar que me trates como inferior porque eu não sou isso, já não vou ser teu súbdito. E vem, é sempre direcionado aos militantes, principalmente aos chamados Black Nationalist Group, como o Malcolm X levou com isso, o Marcos Garvey, esses tipos de líderes que levam com isso. E praticamente agora que está a aparecer é lá na África do Sul, que ficam a dizer, mesmo após o apartheid, tu vês a África do Sul como que está hoje, a situação é muito feia, tu vês a linha divisória da apartheid ainda está lá. Então essa conversa aqui também diz, se falar do racismo já, quem fala do racismo já é racista. Já o novo racismo é que não existe racismo e que quem fala do racismo é racista. Isso é fazer-se de vítima, de coitadinho, não reconhecer um problema que não é lacunar, que tem uma funcionalidade, porque todo o capitalismo é racial. Tu acreditas, como o Malcolm X dizia, que não existe capitalismo sem racismo? Claro, não dá. É impossível, o capitalismo se alimenta praticamente. Não é que. Praticamente porque as pessoas têm a tendência de dizer a escravatura, a acumulação. Não. Foi em cima
das costas da escravatura é que se construiu, que o capitalismo se desenvolveu. Porque a revolução industrial não seria possível se a escravatura sem o colonialismo. Walter Rodney tem um livro muito parecido, e como se chama também, Williams, como se chama, que ele escreveu Capitalism and Slavery. Ele explica muito isso, porque ele trabalha a questão da Inglaterra. Quem é um militante antirracista tem que ser, por natureza, anticapitalista, porque senão é uma grande contradição. Porque é preciso, para já, mesmo quando se começou a navegação, a questão material estava lá, a questão de força de trabalho, a questão de ocupação de terra, a questão de extrair os recursos, sempre esteve presente. Então havia necessidade ideológica, né? Necessidade ideológica. Hoje temos aquilo que podemos dizer, a questão de não se levar em conta a morte de uma pessoa negra por causa da economia liberal, da ansiedade, de um conjunto de coisas que fizeram um longo trabalho sistemático de incutir. Então há uma ansiedade com o corpo negro, porque é irracional pensar como a polícia nos Estados Unidos vê o negro assim, que estava a ajudar uma pessoa que estava a passar mal no chão e disparar nele. Isto é porque é uma questão que o imaginário está completamente poluído. Então, se és antirracista, tens que ser anticapitalista e não ficar a balcanizar a luta, porque toda luta é luta, né? Toda luta é luta, e tem que, se formos só, é só isso que importa, isso não vai ajudar ninguém. Mas tu achas que em Portugal ainda se sente de certa forma uma continuidade colonial, ou seja, que isso acaba por refletir na sociedade, essa continuidade do colonialismo, isso ainda tem efeito? Tem, porque há uma continuidade, porque nunca houve uma ruptura forte, né? Tu vês como é possível ter um espaço como aquele com o nome Vasco da Gama, sem questionar nada. Então faz parte da construção do que é identidade, do que é Portugal, né? Como é possível? Lá o Cristóvão Colombo, ele chegou lá e fez a limpeza dos índios, fez a limpeza e não se questiona isso. Como que tens um padrão de descobrimentos? Tens Portugal dos pequeninos. Tu tens toda uma construção na questão da memória, do que é, tanto colonial. Sem falar a nível da questão, que estavas a falar praticamente da questão de acesso da lei de nacionalidade ou lei de imigração, que é completamente, tu vês que tem uma influência, quem quiser vai lá fazer uma comparação com o código indigenato, né? Tem, claro, tu vês uma relação, que é uma alteração da semântica, mas tu vês aí que o quadro legal tem algumas coisas que são muito parecidas. E tu vês a nível do espaço, como a cidade se organiza, cada vez estão a emporar população, não só população negra, também população branca pobre, população cigana, maioritariamente a população negra para a periferia, cada vez mais longe. Por exemplo, a população negra cada vez mais para a periferia. E tu vês a história, mesmo a medida que a cidade desenvolve, ou não se desenvolve, né? Porque também isso é um conceito a ser pensado, né? Desenvolvimento. À medida que a cidade se alastra, cada vez impor-nos mais para a periferia. Há pouco tempo o pessoal da 26 de Maio chegaram 30 famílias, 30 pessoas sem casa, né? Santa Filomena. Santa Filomena, aquilo pertence ao fundo privado do Milênio do ICP, né? Então, mas o Estado que estava lá, é o Estado com fundo público a fazer aquele tipo de trabalho em que pessoas foram trabalhar, quando voltaram não tinham casa, pessoas doentes, e não com um contexto de desemprego crónico, que é a primeira coisa que afeta quem não é considerado aqui. Quando as coisas começam a aquecer, como é que não se fez aquela limpeza então praticamente dos jovens negros que trabalhavam lá, como é que não se fez uma limpeza? Então há uma continuidade, tu vês a continuidade aqui, Cova da Moura é um exemplo da continuidade colonial, como que a própria atuação das forças de segurança é na Cova da Moura, nos chamados guetos, e como é que é lá no centro. Dá uma explicação para ter uma maior força, contingência policial sobre a Cova da Moura. Vê na comunicação social, vê no discurso político,
vê-se na forma como nós somos representados, vê na questão da lei de imigração, a lei de nacionalidade, está tudo. O que é Portugal é feito com base? Nós, os primeiros a chegar lá, isso, aquilo. Quando isso é mentira, né? Historicamente, sabemos praticamente que isso é mentira, não. Tu, recentemente, na Casa da Achada, na conversa Bairros Invisíveis, disseste: o espaço fora do bairro é o espaço do civilizado, o espaço dentro do bairro é o espaço do selvagem que é preciso pacificar. O que é que tu querias dizer com isto? O que eu queria dizer é praticamente que a forma como as autoridades atuam aqui é totalmente diferente a nível de violência, uma violência do que lá fora. E há um selvagem aqui dentro que é preciso acantonar e há um selvagem que quando vai lá fora é preciso separar, estás a ver? Porque há um perfil racial criminal quando 4 jovens negros, praticamente masculinos, já andam a circular, como que a polícia aborda hoje. Então, vais a Lisboa com os teus amigos, o que estás a fazer aqui? Tu és de onde? Estás-me a perguntar, eu sou de onde? Eu não sou de Marte, eu sou do planeta aqui também como tu. E praticamente é isso, essa dicotomia, né? Que eu preciso trabalhar para superar essa dicotomia, porque lá fora, tu vês lá fora como que a polícia se opera, tu vês aqui dentro, é diferente. Pá, parecem às vezes militares, já tiveram aqui com carros blindados a passear, vocês viram se calhar na televisão no Casal da Mira, estão a pacificar, de vez em quando perguntam, o problema aqui é a Cova da Moura, é esses bairros, então vamos lá, temos que pacificar. Isso é ver o nível que as coisas estão. Praticamente é isso que é a continuidade colonial, o tratamento. Aqueles que merecem ser pacificados, aqueles que merecem ser integrados. Achas que dentro do bairro há uma falta de presunção de inocência, em que se houver um motivo que requer intervenção policial, pressupõe-se logo que quem é do bairro foi culpado? Não, há isso. A gestão policial podem negar, né? Podem dizer, esse gajo maluco anda a falar à toa, né? Mas o corpo, é o corpo. O corpo do negro é o corpo que é associado ao criminoso. Ontologicamente, o criminoso não é visto como humano. Se não é visto como humano, não tem direito. Isso parece nihilista, né? Não é. Não é. Porque basicamente entra assim e não quer saber. Procurar quem fez ou não fez, às vezes é por ar para toda a gente. É por ar. E ver a forma como se fecha o bairro. Às vezes quando fazem aquelas operações que é a volta, que ninguém sai, ninguém entra. Todo mundo é revistado. Todo mundo é revistado. E quem se manifestar, leva por área. Antigamente nós pensávamos que a polícia batia aqui a malta porque nós não conhecíamos os nossos direitos. Fomos estudar as leis. Quando nós falávamos das leis, aí que levávamos por área mesmo. Tens maneira esperto. Então, isso é muito complicado. Praticamente as pessoas acham que é exagero, né? Aqui é um caso de exceção. É exceção. A forma como se atua aqui é exceção. Não é só aqui na Cova da Moura, como noutros bairros, até mesmo outros bairros lá na margem sul. Há questão de exceção. Exceção. Parece que não, aqueles é mesmo sempre ser duro, é sempre, tem que ser assim, é só assim que conseguem perceber. Parece que nós não temos ouvidos, nós não percebemos, né? Praticamente. E isso não vem aqui para ficar individualizar um agente policial, não, isso é o Estado. É a violência do Estado. É o Estado que é responsável, o homem com farda representa o Estado. E se o Estado não pune, porque tens a questão da impunidade de vários jovens que morreram cá, que nunca houve uma sentença em condições, a não ser penas administrativas, tu vês o Estado dar um incentivo a esse tipo de coisas. A cultura de impunidade. Posso fazer, está-se bem, não há problema. Por isso eu posso. Eu dou um tiro na cabeça do miúdo de 14 anos e vou lá, vou dizer que eu estava com medo do miúdo de 14 anos, naquele contexto, isso, mas aquilo. Estás a falar do caso do Cuco? Do Cuco, né? Eu posso sair absolvido, então como o Estado faz isso, né? O Estado faz isso, cultura de impunidade. Os tribunais também estão em defesa disso, né? E o que é que tu achas do papel da comunicação social para que se mantenha essa noção de que há mais criminalidade nos bairros e que é preciso combatê-la? Sim, os meios de comunicação social
principalmente Correio da Manhã, né? E tem que chamar os outros pelos nomes, né? E fazem um péssimo trabalho, né? Fazem um péssimo trabalho. Também porque eles têm uma parte, estão ligados às grandes famílias aqui, que às vezes têm interesse em espaços, terrenos aqui, por exemplo, como a Cova da Moura, ou também porque precisam de fazer a técnica de extração, ou porque também estão com o imaginário poluído do que é as pessoas consideradas diferentes, que é eles que consideramos diferentes, não somos nós. São considerados diferentes, eles são o padrão, né? Nós não somos eles, o padrão. Eles são diferentes, o padrão. Diferente de quem? Então, basicamente, o meio de comunicação social vê desde o caso da Arrastão, que inventou um arrastão. Então, muita gente ainda acredita que houve um arrastão, quando concluíram que não houve nenhum, houve um arrastão. O arrastão de 2005 em Portugal. 2005, sim. E depois de passar uma semana, a Frente Nacional estava na rua, imigração, agora criminalidade, e por isso estava junto com eles. E praticamente vê-se isso, estás a ver? A forma como se inventa, como pretexto, há muita droga, isso, mas aquilo, sabe que isso é mentira. Sabe perfeitamente que isso é mentira. Então, o meio da comunicação social maximiza um sentimento de insegurança nas pessoas que não tem nada, porque Portugal não tem essa violência que eles ficam a falar. Exageram. Devia ganhar um prémio de exagero, né? Porque exageram mesmo, parece de uma boa capacidade de imaginar ali, daria um bom para fazer filme de ficção, né? E exageram, porque praticamente exageram, que colocam, às vezes vem aqui, a polícia faz aquelas operações, parece que estás no Iraque ou noutro sítio, que não devia também acontecer no Iraque, filmam, olha, Cova da Moura, isso, mas aquilo, olha esse bar, isso, mas aquilo, e não tem nada a ver, Agora, até se for pelos estudos, vão deparar com resultados às vezes e vão ficar, afinal, parece praticamente, isso tem um papel. E não vão dizer aqui, vamos ser neutros, porque não é mentira. Neutralidade é uma coisa que eles inventaram, não é. O meio, tens uma linha sempre, é sempre situado. Ou estás a favor, isso é sempre situado, ou estás a favor da questão de defender ou dar a notícia. Notícia é um ângulo. Tu tens noção praticamente do que estás a fazer. Não estou a dizer os jornalistas em si. Não estou a atacar os jornalistas às vezes em si. Alguns estão lacaios mesmo, são desonestos. Mas a própria comunicação social ligada a essas empresas tem uma linha. E estão a fazer política. Aquilo é ideológico. E quando alguém critica, eles... é crítica ideológica. Não tem nada. Eles são ideológicos. Tem uma função. O que é que interessa criminalizar a Cova da Moura? Interessa bastante. Há muita gente que nunca ouviu falar da Cova da Moura. Nosso país já estragou. Foram eles que vieram cá, só querem roubar, só querem fazer isso. E interessa. Porque é um problema e precisa ser resolvido. Se precisa ser resolvido, precisa ser demolido. E se precisa ser demolido, quem vai demolir? E quem vai ficar com o terreno? E quem vai construir aqui? Precisa. Tem uma lógica material de trás, né? Alguém que quer o espaço. E tem sempre um contexto, né? Um tempo político, histórico, né? Em certas alturas, né? Agora que estavas a falar de demolições, já há pouco tempo falaste também do bairro de 6 de Maio. No mês passado voltaram a ser demolidas casas no bairro de 6 de Maio, sem que os seus residentes tivessem sido notificados sobre o dia do despejo. Explica o que é que tem passado aqui na Amadora, mais concretamente no bairro 6 de Maio, em relação ao plano especial de realojamento. Eu não posso falar concretamente do 6 de Maio, porque 6 de Maio é uma situação que eu não sigo de perto. Eu só posso dizer aquilo que minimamente eu sei. Eu sei que 30 pessoas ficaram sem casa, mas em relação a Santa Filomena, começando pelo PER, né? Plano Especial de Realojamento, caduco, 90 e tal, né? 93. E na altura, quando fizeram, algumas pessoas prometiam. Haviam crianças com 5 anos, então o pessoal não cresce, né? Não tem a família, não cresce. Nada disso foi levado em conta. E além disso, o PER foi como uma resposta
ao artigo 65 do direito de habitação, e começou a ser agora utilizado pela Câmara aqui da Amadora, nosso querido Partido Socialista, e como instrumento de deixar pessoas sem casa, em que houve uma pornografia entre mesmo assistentes sociais que passavam informação à própria polícia, que as pessoas que estavam a protestar porque estavam a ficar sem casa, não tinham para onde ir, passavam informação. E até houve um caso do jovem que estava lá, que tinha a sua situação ainda a nível de residência, autorização de residência, que tinha ainda por regularizar a situação. A assistente social foi lá dizer à polícia, então a polícia levou-lhe para a esquadra, né? Depois foi para o tribunal. Né? Então, praticamente, o que tu vês na Amadora aqui, que agora colocaram o vídeo de vigilância, né? Agora estamos todos seguros, então bem-vindo 1984, né? Então, basicamente, na Amadora o que acontece é que a Câmara não tem visibilidade nenhuma. As pessoas que foram fazer manifestação na questão da Santa Filomena levaram porrada. E a Câmara continua a fazer a mesma coisa no 6 de maio. Mas o sucesso da Câmara não tem a ver porque a Câmara é aquilo que a Câmara é, né? Essa Câmara o que é? Tem a ver também porque falta a questão da solidariedade, e principalmente entre nós que habitamos nesses bairros de solidariedade, porque eles conseguem criar uma divisão praticamente. Primeiro chegam lá no sítio e veem que qual é a família que tem mais influência e dizem: tu está tranquilo, não há problema, mas não te envolves nisso. É isso que funciona. E vão com um aparato. Policial. Vão de mulheres que as pessoas já estão vulneráveis, sem emprego, pessoas doentes. E não querem saber. Não dão explicação. O provedor de justiça deu um parecer, não querem saber. Na Santa Filomena, o terreno era privado. Depois veio-se descobrir que fizeram promessa ao pessoal de Vila Chão, que na altura estavam a comprar a casa. Disseram que ficaram preocupados. Não, é provar aí daquela gente problemática, como eles gostam de dizer. Como vai ser? Não se preocupe, fizeram uma promessa. Não, depois daqui a uns tempos vamos correr com eles, estão tranquilos. E cumpriram a promessa, né? Cumpriram a promessa. Então a Câmara não tem sensibilidade nenhuma, não é só para a questão da habitação, também outras coisas. Mas a Câmara dá alguma sugestão a essas pessoas, tenta realojá-las, né? Como é que é o processo? Como é que isso acontece? Nunca, nem... Eu, quando eu estive lá, eu não vi nada disso. Eu também não tenho conhecimento, nada disso. A única coisa que eu sei que se tentou fazer na altura, acho que através do Fundo da Segurança Social, foi uma coisa bastante ilegal, que estavam a tentar utilizar aquilo. É a única coisa que eu sei, mas nada, do resto, nada. E até havia uma senhora que estava a protestar, a social acusou ela, que se ela continuasse a protestar, ela ia ficar sem as filhas. Isso parece, isso aqui não acontece aqui em Portugal, não, está tudo bem. E voltando um pouco à violência que se tem verificado nos últimos anos nestes tais bairros periféricos, tu próprio foste preso em fevereiro de 2015 e denunciaste situações de brutalidade e tortura. Explica-nos o que é que aconteceu. Aquilo que aconteceu aqui tem acontecido com muita gente antes, né? No nosso caso, até aqui apareceu na comunicação social, isso, mas aquilo, as pessoas começaram a dizer: isso é uma coisa que acontece há muito tempo e continua a acontecer, né? Continua a acontecer. A nível de explicar, estás a ver? Porque eu não sei o que é que aqueles malucos pensam. Porque tu vais a uma esquadra com óculos, com uma agenda, com uma caneta e um telemóvel, vais perguntar uma informação e recebem-te com tiros. E nem outras coisas não dá para falar, é praticamente. Eles torturaram-nos, nós fomos torturados, psicologicamente e fisicamente. Alguém foi punido? Disseram que o IGAI, houve uma suspensão que saiu no jornal de alguns agentes, mas ainda criminalmente aí no tribunal ainda não há. Por isso, por essa razão não há muito para falar sobre
a situação aqui. Mas no nosso caso apareceu, mas o que continua a acontecer? Há casos de pessoas que morreram aqui, nem sequer ainda era o morto que estava a ser julgado no tribunal quando foi assistir o julgamento, por exemplo, do Elson Sanches do Cuco. Isso acontece e continua a acontecer. O que aconteceu no caso do Cuco? O Cuco deram um tiro na cabeça e depois, quando houve o julgamento, era ele que estava a ser julgado. Era ele que era dito que queria criar uma gazela naquela hora, naquele bairro, naquele tipo de pessoas. Essa era a narrativa do advogado de defesa. E acho que a juíza também, acabaram por ceder, né? Porque acabaram por ceder. Se calhar comungam dessa visão, né? Coitadinho, a gente dá um tiro na cabeça de um menino de 14 anos, a 14 centímetros de distância e ainda... Não uns centímetros de distância? 14 centímetros. E estava assustado. Tentaram colocar lá uma arma, depois vieram descobrir que a arma, perguntaram se ele tinha luva, se o menino tinha luva, se era que não tinha luva. Então, mas a arma não tem impressão digital. E criminalizaram o miúdo, disseram que é culpa da mãe. Está dizendo o miúdo, é culpa da mãe. Olha o ridículo, tá? Isso é ridículo. Isso é uma coisa que vem acontecendo e continua a acontecer. Não só connosco aqui. Vimos recentemente cigano que levou por área. Automaticamente isso acontece. Aqui acontece bastante. Acontece. Não é só aqui. A última pergunta, estamos mesmo a terminar. Tu achas que existe um movimento para a igualdade racial em Portugal hoje em dia? Essa é uma pergunta difícil, não sei. Um pouco que eu sei, acho que há alguns grupos que estão a fazer alguma coisa, né? Acho que não tem grande expressão, né? Ainda não tem. Mas eu estou otimista que vai ter, né? Vai ter no futuro. Mas há alguns grupos que estão a fazer alguma coisa que é muito interessante e com o tempo vai ter mais expressão, porque isso também é tudo muito recente e acho que já as coisas de uma certa forma estão a caminhar a nível da discussão, já melhorou bastante. Uma vez tu falavas, isso é louco, isso não existe, e estás a fazer de vítima. Por exemplo, em 2003 falar desse tema, não, estás a brincar. Houve um debate e naquele dia na Feira do Livro, com o lançamento de Joana Borjão Henriques, o livro dela, então houve um debate e aquilo era pensável, isso acontecer era quase, não, isso aí não, porque mesmo falta da cultura política, a nível de literatura política, praticamente, aqueles que sabem pouco não querem nem saber, aqueles acham que eles aí reclamam demais, isso, mas aquilo. Agora já tem até o Obama, não sei para que estão a reclamar. Já temos um negro na Casa Branca e temos milhões de negros na prisão nos Estados Unidos e isso não incomoda ninguém. Incomoda um negro na Casa Branca, que é um negro imperialista. Ok, pode ficar contidos agora, já tem o Obama. Mas acho que com o tempo as coisas vão caminhando, né? Eu não posso fazer futurologia, né? Não sei, né? Acho que eu estou otimista, né? Que as coisas podem vir a mudar, né? Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigada à equipa Ricardo Ribeiro, Pedro Zuzarte, Tomás Pereira, Bernardo Afonso, Pedro Cardoso, Diana Carvalho e bem-vindo ao Frederico Raposo, que se juntou esta semana à equipa. Obrigada, LBC. A música dos Lotus Fever. Subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt. Até à próxima.